Aqui você confere as principais informações em destaque. Apoio. AMR Consultoria e Engenharia, localizada junto a Ortiz Imóveis, Avenida José Gabriel, sob responsabilidade da engenheira Angélica Melissa Rocha. Busnello Advocacia, praticando advocacia com visão de negócios e foco em resultados. Contato 3333-2599. Sebastiana e Representações, representante das massas e biscoitos Germani e Cooperativa Vinícola Garibaldi. Brahma Duplo Malte, você encontra na União Distribuidora de Bebidas Limitada, PR 285, quilômetro 457, bairro Jardim, em Ijuí. Faça seu pedido pelo telefone 3305-6060. JJ Lavacar de Júnior e Jean. Atendimento com excelência na Rua Aristeu Pereira, a 100 metros da Davi José Martins. Contato 99173-2195 e 99132-4277. Expresso Leomar, PR 285, há 35 anos, transportando com rapidez e segurança. Telefone 3331-1344. Fofurices da Kelly, realizando trabalhos com amor e por amor. Faça seu pedido pelo telefone 98453-2927. Pastelaria Meu Pastel, Decibeli Poço Bom, o melhor delivery no aconchego do seu lar. Pedidos pelo telefone 99198-8509. Imobiliária Ortiz Imóveis, localizada Avenida José Gabriel, 50 metros da Petrobras. 19 anos realizando sonhos. Telefone 3332-9565. Madeireira Leal e Rustic Móveis, 32 anos no mercado. Qualidade e bons preços. Tudo em decks, pergolados e móveis decorativos. Esquina da Siqueira Couto com Rua das Chácaras. Marmoraria Graniarte, Rua Cruz Alta, em frente ao posto de saúde, no bairro Jardim. Mármores, granitos e toda a linha de importados. Milani Revestimentos e Decorações. Peça seu orçamento pelo telefone 99160-0180. Garantia de qualidade. Monique Seider Estética e Bem-Estar, com atendimento em sua clínica localizada na Rua Paulo Kleman, em diagonal à Escola Tiradentes. Instituto de Oncologia de Ijuí, grupo com referência em formação, acesso e tratamento de câncer, sempre transformando vidas. Clínica Veterinária Dr. Ortiz Júnior, atendimento de carinho e respeito com seu animalzinho. Plantão 24 horas. Contato 3332-2191. Colchões Ortobon Ijuí, 2 endereços para melhor lhe atender. Rua do Comércio e no térreo do Nacional Supermercados. Frete grátis em toda a região. Pasquale Serviços Contábeis. Escritório Rua Francisco Berenhauser, número 23, no centro em Ijuí. Telefone 3332-2842. Sabor da Serra Pizzaria. A pizzaria com a qualidade da Serra Gaúcha. Rua 19 de Outubro, fone 3333-2082. Cirurgião dentista William Brantley, consultório odontológico, promovendo atendimento de qualidade na Rua 13 de Maio, fone 98434-6721. Rix Tecnologia em Segurança, com mais de 6.000 produtos disponíveis para você. Venda, instalação e monitoramento de câmeras, alarmes, cercas elétricas, rastreadores veiculares, porteiros eletrônicos, controle de acesso, automação e contrato de manutenção para condomínios. Tudo isso com a integração do aplicativo Rix. Contato telefone 3024-1872. Fraga Brindes, brindes da melhor qualidade, sempre buscando inovação. Atende Santo Ângelo e toda a região. Telefone 99921-2561. Promed, clínica de diagnóstico por imagens. Telefone 3332-7047. Avenida Davi José Martins, 291, em Ijuí. Transportes Rorato. Está pensando em fazer uma mudança em sua vida? Transportes Rorato tem a solução. Mudanças do Rio Grande do Sul para Mato Grosso e vice-versa. Fone 559-9112-0761 ou área 65-99691-8457
e 65 99258 9092. Pintar é uma arte. A Companhia da Pintura oferece a seus clientes qualidade e bom atendimento. Orçamentos para seu imóvel comercial ou residencial, com todo o equipamento de segurança necessário e exigido. Contate com seu Pedro pelo telefone 99934 0447. Olá, boa noite para você. Estamos começando mais uma live nesta noite. Agradecendo você que está ligado conosco. Obrigado pela sua companhia, você que está nos acompanhando, trazendo informações, trazendo destaque, sempre assuntos que fazem parte do dia a dia, fazem parte do momento. A gente traz nas apresentações, né, das lives que a gente realiza. E nesta semana, excepcionalmente, começando a semana com uma live, né, nesta segunda-feira, então, para falar sobre um assunto importante que até merece destaque no período, na época, né? Quem não passou por isso não passa nesse período aí com relação a estes sintomas tão chatos, né? Nariz entupido, coceira nasal, coriza, espirros, olhos vermelhos com coceira, inchaço, enfim, inchaço nos olhos, na garganta. Sintomas que podem mudar todos os dias dependendo do clima. O alto nível de umidade pode fazer com que o mofo cresça rapidamente, quando as quantidades de pólen aumentam, quando está quente e ventoso. Se você apresentar chiado e falta de ar, além desses sintomas, talvez tenha essas alergias que desencadeiam a asma. Mas nós vamos falar sobre este assunto, que é muito importante, nesta época, principalmente período da primavera, porque na época de primavera que geralmente aumentam esses sintomas, né? Nós temos aí período que é considerado mais grave para essas situações, né? Com relação a quando se trata de a parte de rinite e alergia. Mas nosso convidado para falar sobre esse assunto já está conosco aqui. Um prazer ter na nossa live de hoje Dr. João Zimmermann, ele que tem especialização em alergia e imunologia. Vamos falar então sobre rinite alérgica, causas, sintomas e tratamento, esta inimiga camuflada desta época, principalmente. Seja bem-vindo aqui na nossa live dessa noite, Dr. João Zimmermann, tudo bem? Boa noite. Oi, boa noite a todos, boa noite, Zalmir, parabéns por essa iniciativa. E é um prazer falar a todos vocês de um assunto que é muito importante, que muitas vezes a população em geral tem dificuldade em identificar todos esses sintomas e sofre muito com alergia. Então, de qualquer forma, realmente é um prazer estar aqui e poder esclarecer esse tema que é muito importante nessa época do ano. Muito bem. Agradecendo nossos internautas que estão conosco, já lembrando a todos que estão, podem ir fazendo perguntas, o doutor vai responder, pode mandar perguntas aqui, nossos amigos que estão sempre acompanhando, né, nossas lives. Então, agradecendo já a Luciana Lopes Rorato, boa noite, a Zaira Maria Soares Vargas, boa noite, obrigado a todos que estão nos acompanhando. Vamos lá compartilhando então a live para que mais pessoas possam acompanhar. Bom, doutor, vamos começar falando um pouco da sua formação, antes de nós destacar aí esses assuntos, né, os cuidados, enfim. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre a sua formação, enfim, né, a gente, quando conversou, o senhor disse, tem várias especializações, mas vamos abordar basicamente nesses pontos, quando se trata, né, de rinite, de alergia, né, esta época que traz essa situação aí bastante preocupante no período, doutor. Não, perfeito. Eu iniciei minha carreira como especialista em pediatria em Juiz e ao longo desses anos fui fazendo algumas outras especializações. Tenho pós-graduação em dermatologia, em pós-graduação em auditoria em sistemas de saúde. Sou pós-graduado em medicina do trabalho, em gestão pública.
E a especialidade que eu atuo atualmente, que eu tenho muito carinho por ela, que é uma especialidade que foi muito batalhada, é a especialização em alergia e imunologia. Uhum. Eu cursei essa residência em São Paulo, na Escola Paulista de Medicina, e anualmente eu convivo com os colegas lá da Escola Paulista e principalmente da USP na área de alergia. Então, anualmente eu procuro sempre me manter atualizado e frequentar a Universidade de São Paulo, que é uma universidade referência em alergia e imunologia. Com isso, poder trazer a toda a população as últimas novidades, enfim, em alergia tanto respiratória como alergia alimentar, alergia em medicamentos, enfim, a área de alergia é uma área muito vasta e Uhum. a gente, de fato, contribui muito. E é uma especialidade que, infelizmente, a maioria da população não tem acesso via Sistema Único de Saúde, mas, dentro do possível, a gente sempre pode contribuir de uma forma ou outra. Então, estou bem à disposição aí para que se façam perguntas que eu possa Sim, ajudar a todos. muito bem. Bom, vamos agradecendo aqui então a Cledi Nazi e o João Antônio que estão assistindo. Boa noite, Zalmir e Dr. João. Tema muito importante, disse a Cledi. Esther Amaral Milani também, boa noite. Vamos seguir aqui então com nossos amigos internautas que estão participando. Pode mandar pergunta, né? Que a gente estará repassando para o Dr. João. Doutor, vamos falar um pouquinho sobre o porquê desta época sempre, né, da primavera aí que acontece esta situação aí de alergia, de rinite, enfim. E já nesta mesma linha, eu gostaria que o senhor falasse o que é a rinite e alergia, até para nós conceituar e começar aí a partir dessa discussão, então, sobre este tema aí que é Ótimo, da época, né? perfeitamente. Então, o que é uma rinite? A rinite, então, é uma inflamação da mucosa das vias respiratórias, principalmente nasais. Então, esse é o termo que nós usamos para chamar rinite. Já a rinocinusite é uma extensão de uma rinite alérgica que atinge também os seios da face que nós possuímos, então, e essa extensão leva esse termo de rinocinusite. Então, rinite nada mais é do que um processo inflamatório da mucosa do nariz. E esse processo inflamatório causa uma resposta do próprio organismo. É uma maneira que o organismo tem de se defender de alguma coisa que está incomodando. Esse alergeno, principalmente agora nessa época do ano, que atinge as nossas narinas, provoca então uma resposta do organismo. E essa resposta ela tem uma manifestação, Zalmir. Uhum, Manifesta com coceira, com corrimento do nariz, com obstrução das vias nasais e outros sintomas. Quando atinge os olhos, por exemplo, nós vamos ter sintomas também como coceira nos olhos, vermelhidão, lacrimejamento e assim por diante. Quando atinge os pulmões da mesma forma, nós vamos ter chiado no peito, tosse e falta de ar. Então, a rinite se conceitua desta maneira, um processo inflamatório que atinge as nossas vias respiratórias e a manifestação da resposta do organismo, essa resposta, digamos assim, exagerada do organismo e que causa todos esses sintomas. E a época do ano, nós temos então vários tipos de rinite, né? E as rinites não alérgicas e as rinites alérgicas. As rinites alérgicas são as mais importantes. Normalmente, quando os sintomas ocorrem durante todo o ano, nós chamamos de rinite perene, e são os sintomas que em todas as épocas do ano eles ocorrem. E qual é o agente, então, mais importante dessas rinites contínuas? Geralmente é o ácaro da poeira, uhum, entre outros, né? Nós temos o mofo, o ácaro, pelo epitélio de animais, enfim, mas o ácaro está na poeira
é o grande causador dessas rinites contínuas. E a nossa região é uma região um pouco particular, que nós temos então os pólens. E Sim, nessa época do ano que nós começamos agora com a primavera, tem muitos pólens viajando pelo ar. E esses pólens, principalmente das gramíneas, como aveia, zevém e gramas em geral, são grandes causadores de rinite. Então, a primavera, que é uma bela estação, uma estação de flores, para muitas pessoas, é uma época muito ruim, né? Uma época uhum. que traz transtornos, né? Mas com o tratamento adequado, a gente consegue contornar toda essa situação. Tratamento adequado, como o senhor falou, doutor. Que tipo de tratamento, como se faz esse tratamento adequado para quem tem esses problemas? Olha, por exemplo, agora nessa a rinite, essa sazonal que nós chamamos, essa rinite da primavera, que ocorre, é uma rinite típica da nossa região, né? Nós pegamos essa região noroeste e até a serra, é uma região que o pessoal planta muitas gramíneas e principalmente aveias e vem e para dar cobertura ao solo, e é uma região que é bem propícia para o desenvolvimento dessa rinite. O ar vai ficando saturado desses pólen, esses pólens viajam através do ar e acometem então as vias respiratórias. O tratamento, assim, obviamente, que o ideal era afastar a causa, né? O primeiro passo é a gente evitar o contato com aquele agente que está nos prejudicando, né? Um segundo momento, nós utilizamos medicação. Temos muita medicação que a gente pode utilizar, chamados antialérgicos, e essas medicações nós podemos usar de forma oral e também de forma que nós chamamos tópica, local. Por exemplo, usar sprays de antialérgico nas próprias narinas, colírios antialérgicos. Se tratando de asma alérgica, nós podemos usar antialérgicos de uso pulmonar. Com isso, a gente consegue controlar todos esses sintomas, né? Uhum. E o terceiro tratamento, que é o tratamento muito eficaz, que é realmente o papel do médico alergologista, é o tratamento com imunoterapia. O que é imunoterapia? Imunoterapia, então, é um tratamento ao qual a gente faz uma dessensibilização através de vacina. Por exemplo, Zalmir, se eu tenho uma alergia ao Lolium, que é o azevém, nós conseguimos, através de uma vacina produzida com aquela proteína que causa alergia do azevém, e isto é feito, são realizadas, então, vacinas durante um certo período, 3 a 5 anos, com doses crescentes, espaçamento também, de intervalo de tempo, né? E com isso a gente consegue fazer um tratamento mais efetivo, reduzindo e até realmente controlando e diminuindo essa alergia, podendo inclusive levar à cura, né? Então existem hoje ótimos tratamentos. A área de alergia é uma área que a cada ano evolui muito. Esses extratos alergenos cada vez mais são produzidos com melhor qualidade e com isso a gente vem conseguindo muito sucesso nesses tratamentos. Tanto usamos isso para as rinites alérgicas, usamos para as conjuntivites alérgicas e usamos também para a asma. Isso é muito interessante, os resultados são assim, muito interessantes e é um sucesso realmente que a gente pode esperar no tratamento dessas alergias. Bom, o senhor falou azevém. Até tem alguns estudos que dizem que o azevém é um dos produtos que mais causa ou tem mais problema com relação a rinite, alergia. É levado em conta isto? O senhor confirma essas questões aí também, doutor? Exatamente, assim,
Uma das maneiras que também nós utilizamos para identificar quais os alergenos, quais são então os produtos, as gramíneas, os agentes que causam alergia, um dos métodos que nós utilizamos são os testes alérgicos. O que é que são os testes alérgicos? São testes em que a gente aplica na pele os extratos alergênicos produzidos com todos os alergenos que, enfim, a gente deseja. Então, se eu desejo saber se eu tenho uma sensibilidade a mosquito, a formiga, ao ácaro, a epitélio de cão, de gato, a, a fungo e as gramíneas, principalmente o azevém, o paspalo notato, que é uma outra gramínea daquela grama chamada pensacola, que se usa muito no plantio dos campos para alimentar o gado. Nós, então, com esses extratos, a gente consegue identificar. Realmente, na nossa região, os principais pólens são esses dessas gramíneas. Uhum. E, certamente, o azevém ganha disparado. É o principal alergeno que nós temos encontrado nos testes alérgicos. Sim. Mas, para isso, existe, então, vacina específica contra o azevém. Uhum. Então, é uma alternativa que a gente pode utilizar para curar esse tipo de alergia. Sim, muito bem. Bom, estamos conversando com o doutor João Zimmermann, então, falando sobre rinite, sobre alergia, sobre esta época, principalmente. Boa noite para o João Vargas, também a Zoé Soares. Obrigado a todos que estão nos acompanhando nesta live. Bom, doutor, o senhor falou que pode ser feito testes. Agora, esses testes são direcionados? Como pode ser feito teste alérgico para descobrir de que vem a alergia? Não, os testes alérgicos realmente assim, eles são direcionados para vários tipos de alergia, né? Uhum. Ah, por exemplo, assim, Posso, ó, por exemplo, se eu não sei do que eu tenho, que eu tenho alergia, bom, chegou o período, porque a grande maioria da população acredita, chega o período de primavera, começa aquela espirradeira, entrou a primavera, já vem os espirros, já vem o nariz trancado e aquela situação toda, né, que todo mundo sabe. Como é que vai se poder identificar? Bom, eu tenho alergia ao azevém, eu tenho alergia à flor de tal árvore. Como é que ele consegue identificar isso desta forma? bom, pela história que o próprio paciente conta e pela sazonalidade, esse período que todo ano, então, aquele paciente apresenta esses sintomas nesse período do ano, a gente já vai suspeitando que ele tem alguma coisa relacionada à estação do ano. Uhum, Suspeitando, se a gente quiser, então, identificar qual é o alergeno, a gente aplica um teste alérgico. Então, no teste alérgico, a gente, então, consegue identificar exatamente qual alergeno. Claro que os extratos que são desenvolvidos, esses testes alérgicos, são todos importados. Então, nós, alergologistas, já mais ou menos sabemos quais são os principais alergenos que existem aqui no Brasil. Então, a gente testa os principais alergenos, uhum, né? Não faz assim teste para todas as plantas, né? Então, optamos por as mais importantes, né? Já, por exemplo, alergia a alimentos, a gente consegue testar todos. Nós temos para alimento, por exemplo, os extratos, que contém a proteína do alimento, ou a gente testa o próprio alimento na pele. Então, aí a gente pode trazer, como às vezes eu brinco com os pacientes, pode me trazer uma sacola de alimentos aí que a gente vai fazer os testes com o próprio alimento, né? sim. Então, isso que fazer, a gente consegue identificar todos os alimentos, né? E, então, isso hoje, a cada ano, evolui um pouco mais, mas se tem, então, a possibilidade hoje de identificar os Uhum. principais genes.
Mas os sintomas são os mais importantes, né? Muito bem. Quem marca toda a época do ano nesse período, há grande chance de o teste dar positivo para os alergenos comuns nessa época do ano. Bom, aqui uma pergunta, doutor. A Zoé Soares pergunta o seguinte: por que a vida toda a gente não teve alergia nenhuma e de repente começa? Seria uma disfunção de alguma glândula? O porquê? O que acontece desta forma? Uma ótima pergunta. O que que acontece? Há anos atrás havia um equilíbrio ecológico. Então, nós vivíamos mais em harmonia. Com o passar dos anos, as florestas foram sendo devastadas e começamos, então, a esse evento das monoculturas. Uhum, Então, a alergia, no geral, é o excesso de contato com determinada substância. Por exemplo, houve um período que se plantava muito aveia e azevém, agora um pouco menos. Com a saturação do ar desses pólens, as nossas vias respiratórias começaram a ficar sensibilizadas. E à medida que elas ficam sensibilizadas, têm o primeiro contato, o segundo contato, o terceiro contato, chega um momento que o organismo, opa, eu vou agora dar a minha resposta imunológica. uhum, sim. No próximo evento, quando o pólen entra em contato com a via respiratória, o organismo reconhece esse pólen como uma substância estranha e reage desta forma com essas manifestações clínicas. Mas o que ocorreu foi essas mudanças climáticas, as culturas de grande extensão, houve então um desequilíbrio ecológico e por isso as alergias começaram. Da mesma forma, a parte alimentar, né? Antigamente parece que tinha menos alergia, mas um Sim. dos fatores é que nós não tínhamos diagnóstico, não se faziam quase exames, né? Hoje tem essa facilidade dos exames, a gente consegue identificar com maior facilidade. E a química dos próprios alimentos talvez tenha uma certa interferência em tudo isso, né? Uhum. Muito bem. Obrigado também o Walter dos Santos, que está nos acompanhando, a Bianca Terras e o Mar Soares. Obrigado a todos que estão acompanhando a nossa live. Vamos compartilhar para chegar maior número de pessoas. Doutor, vamos seguindo. Agora, o senhor falou com relação a algum tipo de controle, enfim. O tratamento, ele pode ser feito de outra maneira ou somente com esses na verdade, são medicamentos mais fortes que são utilizados, né? Porque aí muita gente diz assim, mas eu vou tomar um medicamento para controle de rinite, de alergia, é um produto muito forte que engorda, enfim. Como é que também é considerada a medicina para esses tratamentos que são realizados para esses sintomas? O tratamento ouro, é importante que eu esclareça, seria a imunoterapia. A imunoterapia é um tratamento específico. Por exemplo, se eu sou alérgico ao azevém, a gente desenvolve uma vacina específica para o azevém. Nesta vacina contém a proteína do azevém que causa alergia e a vacina é específica. Na vacina não se vai a medicação, ela é exclusiva, específica para tratar esse tipo de alergia, né? Então, o ideal é que todo mundo fizesse a imunoterapia, né? Não, na eventualidade, na indisponibilidade de fazer a imunoterapia, nós então lançamos mão dos medicamentos. Os medicamentos sendo locais, como os sprays que a gente utiliza para alergia, eles são seguros, a gente pode usar durante bastante tempo. E os medicamentos orais, nós temos então vários tipos de medicamentos, vários tipos de antialérgicos, nós chamamos de antihistamínicos, que são também seguros. É muito importante essa pergunta, ela é chave, porque eu sempre procuro orientar a todos que não se automediquem, Uhum, porque existem medicamentos que podem, ao longo do tempo e uso inadequado, trazer sérios problemas. Os corticoides ou as cortisonas, por exemplo,
elas só podem ser usadas um curto período de tempo. Então, não é uma forma correta as pessoas que têm alergia se dirigir à farmácia e pedir para aplicar uma injeção de cortisona. Uhum. E eles chamam, olha, vou fazer uma vacina na farmácia. É errado, não é uma vacina. Aquilo é uma injeção de cortisona, que ela é uma injeção de depósito, ela fica agindo 3 a 4 meses no organismo, Hum. da alergia, mas pode desencadear uma série de efeitos colaterais. E quais são esses efeitos colaterais? Isso é muito importante que as pessoas saibam. Efeitos colaterais, se forem usadas essas injeções de cortisona vários anos, ou por vários anos, anualmente, eu vejo pacientes utilizarem, ela pode, então, reter líquido, a pessoa fica obesa, pode aumentar o colesterol, desencadear diabetes, pode desenvolver glaucoma, que é o aumento da pressão ocular, pode, então, dar lesões hepáticas, lesões de pele, e um efeito colateral muito importante, pode atingir o sistema imunológico e baixar muito as defesas. Uhum. Então, as pessoas que usam muito corticoide de forma oral acabam ficando imunodeprimidos. Então, ficam com sério risco de adquirir outras infecções. Então, é muito importante a gente ter sempre uma boa orientação e evitar a automedicação. Os medicamentos, Zalmir, usados no nariz, muitos deles têm vasoconstritor, que é a pseudoefedrina, que é uma medicação que a gente pode usar pouquíssimo tempo para destrancar o nariz. Mas o uso contínuo pode também dar lesões locais do nariz, pode dar lesão no nervo olfatório, a pessoa parar, então, de sentir os odores, e lesões graves de necrose no nariz, e um efeito colateral também muito importante, aumento da pressão arterial. Sim. Esse remédio vai sendo absorvido através do trato respiratório e pode, ao longo do tempo, aumentar a pressão arterial. Então, assim, cada medicamento tem que ser indicado individualmente para cada pessoa. Tá certo. Não vá, então, tomar o remédio do vizinho, né? É muito importante isso. O Remédio, remédio do vizinho pode não ser o melhor para aquela situação. o remédio, Outra coisa o remédio do importante, tem vizinho pode, o antialérgico, remédio do vizinho pode fazer bem ao vizinho, não a pessoa, né, exatamente. doutor? Outra coisa, lembrar que tem muitos antialérgicos que dão sono, dão sonolência. Uhum. Às vezes eu atendo pessoas que dirigem, como caminhoneiros, enfim, que trabalham como viajantes, enfim, que tomam medicamentos para alergia que provocam sonolência. E são os antihistâmicos que nós chamamos de primeira geração. Isso não é nada bom. A pessoa vai ter sério risco de acidente, enfim. Então, nós temos uma gama muito grande de medicamentos. Medicamentos que nós podemos usar para cada situação. Sim. Então, sobre o tratamento seria isso. Nós temos remédios eficazes, só que esses remédios têm que ir utilizando nesta época do ano numa constante. Por Uhum. isso, nós começamos a cada vez mais fazer imunoterapia, que evita daí o uso frequente desses medicamentos. São várias formas de tratar, né? Mas, infelizmente, a nossa região, essa nossa bela região agrícola, que é um celeiro aí do Brasil, nós temos essa situação de sazonalidade aí pelas gramíneas que Exato. fazem parte do nosso solo, né? Muito bem. Bom, vamos seguir aqui, doutor, agradecendo os amigos que estão, tem muita gente entrando agora. Estamos conversando com o doutor João Zimmermann, doutor que está nos falando então sobre rinite, alergia, ele tem especialização nesta área e essas orientações nesse período. Obrigado pela companhia a todos. A Rosália Kinnett está nos acompanhando, também o Hélio Rorato,
o Zilmar Soares, lá em São Paulo das Missões, ele disse, estou acompanhando porque sou inimigo do Azevém, né? Isso aí, o Azevém, já falou, né, doutor? A Elza Kuziak também, boa noite. Marcos Milani, obrigado. Zilmar Pereira Soares, lá em Estância Velha, também nos acompanhando. Evani Bilibil, muito bom. A Isa Facim, também tem três, quatro perguntas aqui, ó. Vamos ver se tem alguma semelhante aqui. Tem duas perguntas que é mais ou menos a mesma. Semelhante, vamos passar para o doutor. Depois vamos na sequência aqui. A Olivete Lima pergunta, doutor, não existe algum medicamento natural? Aí o Walter dos Santos também diz, algum medicamento natural, né? Com relação a isso. Boa noite também para Ana Lúcia Moraes, que está também nos acompanhando. Maria Janete, em que consiste a imunoterapia? Ela pergunta. Vamos começar aqui pela ordem, depois a Cledinaz também pergunta se o uso de máscara ameniza ou piora a rinite. Doutor, vamos começar por essa do medicamento natural. Existe algum medicamento natural aí contra a rinite e alergia, doutor? A gente vê alguns medicamentos serem usados, mas assim, a gente tem que sempre trabalhar com estudos, né? E os medicamentos naturais, infelizmente, quem produz os medicamentos não fazem estudos comprovando a sua eficácia. Então, nós não utilizamos medicamentos naturais porque nós não temos trabalhos científicos que comprovem a eficácia deles. Mas se vê utilizando alguns medicamentos aí para alergia, vários medicamentos naturais, mas realmente assim eu não utilizo e a maioria dos colegas alergistas não utilizam pela falta de estudos comprovando a eficácia desses medicamentos. Uhum. Também porque às vezes o excesso de um medicamento natural pode trazer algumas comprovações. Ou, digamos assim, pode trazer algumas complicações ou efeitos Complicações. colaterais, Sim. como gastrite e outras doenças. Uhum. Aqui essa aqui, a Cledinazzi perguntou, o uso de máscara ameniza ou piora a rinite? O uso de máscara ameniza a rinite, com certeza. Uhum. Aliás, esse ano eu acho que está havendo talvez um pouco menos de rinite, principalmente as viroses respiratórias, justamente Uhum. pelo. Uhum. Só que bastante no consultório, alergia nos olhos. Ah, sim. Uhum. É muito importante as pessoas que tiverem coceira nos olhos, vermelhidão, lacrimejamento, lembrar que pode ser uma conjuntivite alérgica, né? Uhum. E é importante tratar a conjuntivite alérgica, porque o não tratamento pode dar lesão ocular, a córnea pode ser danificada e a pessoa pode trazer algumas doenças da córnea. E Sim. é muito importante também, friso isso, que a gente trate bem sempre a rinite, a conjuntivite, porque a rinite não tratada, ao longo dos anos, pode levar a Uhum. asma alérgica. Uhum. Lembrar sempre que nós temos uma via respiratória única, que é o nariz, a garganta e vai até o pulmão, e a rinite alérgica, então, é o início do processo respiratório. As narinas, digamos assim, são o início do processo respiratório. E se dá continuidade através da traqueia dos brônquios e dos pulmões. Uhum. Dando a rinite, quem tem alergia, principalmente nesse período do ano, pode, ao longo dos anos, desenvolver também asma alérgica. Então, é sempre bom lembrar que não dá para deixar a rinite sem tratamento. Sempre é importante tratar precocemente, já antes do período da floração, começar um tratamento preventivo, para que os sintomas não se agravem e não evoluam para um problema mais importante, que seria nessa época do ano a asma Uhum. alérgica. Bom, agora aqui essa outra pergunta, doutor, da Maria Janete pergunta, em que consiste a imunoterapia? Bom, a imunoterapia, então, são vacinas que nós utilizamos para alergia. O que tem dentro dessas vacinas? Elas são produzidas
com extratos alergênicos. Por exemplo, o extrato do ácaro da poeira ou o pólen do azevém. São, então, desenvolvidos vacinas a partir desses alergenos. E essas vacinas são colocadas em frascos de uma forma líquida e é injetado ao longo do tempo na pessoa. Se começa, então, com doses, com concentrações menores, e quase no final do tratamento se atinge, então, a concentração chamada ideal. E se passa, então, a fazer manutenção. Normalmente, as vacinas são feitas de um período semanal, depois passamos a cada 15 dias e depois uma vez por mês ou a cada 2 meses. Então, as vacinas são os extratos dos alergenos que a gente resolve, então, produzir, ou aquele alergeno identificado, que é o causador daquela alergia específica, e esse alergeno, então, é produzido e é injetado. Existem também vacinas sublinguais, que são produzidas da mesma forma, só que de uma forma mais tranquila de utilizar. São gotas que se colocam embaixo da língua, e isso é absorvido, e o organismo, então, começa a se acostumar, digamos assim, com a alergia, começa a produzir, então, anticorpos que são bloqueadores da alergia, e com isso os sintomas vão reduzindo, e bom, a ideia é que a gente consiga curar a alergia, né? Agora, o senhor falou em curar a alergia e muitas vezes a gente só se preocupa com isso quando ela vem, infelizmente só no período da... É uma grande pergunta É que isso, né? É, se é faz que, a alergia tem cura, né? exato, é isso que eu ia perguntar, doutor, a alergia tem cura? Como é que se faz para tratar a alergia fora desse período de primavera? O que deve ser feito? Porque o senhor já falou antes os testes que podem Eu ser diria, feitos, né? Mas o que pode ser feito aí para passou esse período agora para tentar tratar a alergia antes que chega a época da primavera? eu diria que a alergia pode ter cura, sim. Por exemplo, se nós temos uma rinite alérgica causada pelo acre da poeira, que são sintomas anuais, a gente faz uma imunoterapia durante um período de 3 a 5 anos e a maioria dos pacientes se curam. Pode a alergia, depois de uns 10, 15, 20 anos, voltar? Até pode. Daí a gente pode fazer umas doses de reforço e tentar resolver. Mas pode ter cura, sim. A alergia, essa sazonal que é causada pelos pólens, pode ter cura, sim. Com um tratamento adequado, a gente conseguindo identificar exatamente o alergeno que causa alergia, produzindo uma vacina específica para esse alergeno, ela pode ser curada, sim. Claro que depois de muitos anos, a pessoa continuando a ser exposta a esse alergeno, ela pode voltar. Mas muitas vezes volta de uma forma mais branda. Uhum. E o tratamento com medicamento a gente consegue controlar de uma forma muito tranquila, né? Mas é uma pergunta bem difícil, né? É. Mas pode ter cura, sim, desde que a gente consiga identificar exatamente o alergeno, né? Nós podemos, então, visar a cura. Ocorre que, muitas vezes, o paciente tem múltiplas alergias. É alérgico ao ácaro, a pelo o epitélio de animais, é alérgico aos pólenes da floração, é um mix de alergia. Aí fica um pouquinho mais difícil, mas a gente consegue abrandar bastante os sintomas. E nesta época do ano se dá um controle maior, muitas vezes com medicação. Uhum. Tratado, bem controlado. A ideia toda do tratamento é a gente oferecer uma melhor qualidade de vida, né? Uhum. Se passa bem nesse período do ano, porque a gente vê pela rua as pessoas sofrendo muito, É, com né? De certeza. olho vermelho, errando, correndo o nariz, tem até dificuldade de se comunicar com a É. gente, porque estão tão atacados e prejudica muito o trabalho, né? Realmente, com energia muito intensa,
merece uma atenção especial e precisa realmente um tratamento adequado, com boas orientações, né, para que não se use realmente medicações que tragam maior problemas que benefícios. Uhum. Pois é. Bom, doutor João Zimmermann, agora o senhor falou assim, preciso ser a medicação adequada. É claro que, como o senhor destacou anteriormente, é importante que as pessoas não se automediquem, não se faça essa automedicação, ou não vão para a medicação do vizinho, do amigo que disse, bom, esse medicamento é bom, pode tomar que é bom. Qual a orientação que o senhor faria para essas pessoas nesse momento? E quais os principais, nesse mesmo ponto, agora colocar quais os sintomas iniciais aí da rinite, da alergia, enfim, como é que é e qual o procedimento que as pessoas devem adotar quando começarem a sentir esses problemas aí na época? Bom, lembrar que a alergia, no geral, os sintomas, como é que eu diferencio então uma gripe, um resfriado de uma alergia, né? Uhum, Isso é muito importante. Na maioria das vezes, a alergia, os sintomas são persistentes, né? Eu começo a espirrar, coçar o nariz, trancar o nariz, mas quando é um resfriado, geralmente uma semana, 10 dias, está resolvido, sem medicação, né? Já uma gripe mais importante, na maioria das vezes a gente pode ter um pouco de febre, um pouco de dor de garganta, sintomas mais intensos nas vias respiratórias e também tem um período de incubação e um período que os sintomas vão aparecer e vão permanecer também 10 a 15 dias, né? A alergia, então, é um pouquinho diferente, os sintomas se repetem, né? uhum, São aquelas pessoas que ou têm todo ano alergia, ou determinados períodos do ano. Então, aquele nariz que sempre está fungando, né? As pessoas estão sempre com o dedo no nariz, uhum, tendo, espirrando, tem contato, vai abrir o seu guarda-roupa, mexer em cobertas e espirra, coça o nariz, ou aquele olho que incomoda frequentemente, no geral é uma alergia. Então é muito importante observar esses sintomas, a frequência deles. A intensidade pode ser muito variada, né? A sim, alergia ela pode ser um pouco mais leve, como ter sintomas mais importantes, mas o que diferencia realmente é a persistência dos sintomas. As pessoas sempre apresentam aqueles sintomas semelhantes, né? uhum, Então, muitas vezes se acostumam, né, com esses sintomas. Precisa a gente avisar, olha, não é normal você estar sempre coçando o nariz, né? Não é normal você estar sempre espirrando. Então, muitas vezes é importante aí a família prestar atenção, principalmente nas crianças, que estão sempre de nariz correndo, estão espirrando. É muito importante, então, ficar atento para isso. sim, Persiste. E o ideal é sempre procurar um médico para dar aquela orientação básica e uhum, fazer essa diferenciação e pelo menos um tratamento inicial. Agora, se a alergia ela se agrava, né, se é uma alergia que realmente tem que ficar usando muita medicação, tem que ficar todo ano tomando antialérgico e a qualidade de vida começa a ser então bastante prejudicada, aí cabe talvez ao especialista na área dar um apoio, né? Então, mas inicialmente sempre é bom procurar um médico, não ir na farmácia e procurar um remédio uhum. qualquer. Aqui até Lembrar, tem, o senhor falou de uma farmácia, doutor, aqui tem uma pergunta, responde o Walter dos Santos pergunta, loratadina vendida nas farmácias ajuda a melhorar a alergia também? ajuda. Ajuda? É um dos muitos antialérgicos. Aliás, é o mais tradicional, né? Exato. A Tadina é um dos primeiros antialérgicos e ajuda para alergia, né? Uhum, Só tem que cuidados, por exemplo, às vezes a gente tem gestantes que têm alergia, e não é qualquer medicamento que uma gestante pode utilizar, né?
também as mães que estão amamentando, é muito importante também a gente, esses detalhes, a gente pensar que não é qualquer medicamento que se possa utilizar. Evitar, então, falando mais uma vez das medicações, evitar as injeções de corticoide de uma forma contínua, né? Que tem pessoas que podem utilizar uma vez por mês nesse período, pode trazer sérios riscos à saúde. Que tipo de Mas riscos, doutor? Que tipo de riscos pode trazer à saúde que utiliza esse medicamento? as vacinas de corticoide, eu já havia comentado, mas assim, pode aumentar a glicose e Uhum, desenvolver uma hiperglicemia, pode aumentar o colesterol, pode, então, trazer distúrbios de tireoide, sobrepeso na pessoa, descalcificação nos ossos é um efeito colateral muito importante, né? Pode levar a osteoporose, glaucoma, enfim, tem uma série de efeitos. E é uma medicação que ela é paliativa, você vai fazer, dar aquela melhorada no que o efeito da medicação cessa, o uhum, sintoma retorna. uhum. Pois é. Bom, também tem mais aqui uma pergunta. Boa noite para o Sérgio Lima, que está também nos acompanhando. Vamos ver aqui mais aqui. A Maria Janete pergunta: uma boa qualidade de vida é de suma importância? Ela pergunta se também para evitar alergia, rinite, doutor, faz parte também de uma boa qualidade de vida? Com certeza, trabalhar num ambiente bem arejado é muito importante, né? Esses ambientes fechados, com umidade, ambientes com climatizador, né? Pode favorecer o desenvolvimento de alergia. Outra coisa muito importante é a posição do quarto onde as pessoas dormem, né? Geralmente os quartos localizados no lado sul são quartos que no inverno bate pouco sol, Uhum, tem bastante umidade, a umidade faz desenvolver o mofo alimenta o ácaro e o ácaro provoca alergia. Então uhum, é muito um quarto mais ao norte, bem ensolarado e com poucos objetos no quarto, roupas de cama com cobertas sem pelos, né, mais que nós chamamos de edredom. Esse ambiente é mais saudável, né? sim. E o ambiente, claro, como eu frisei, um ambiente bem arejado, com luminosidade, enfim, poder trabalhar de janela muitas vezes aberta. E o climatizador, ele altera muito a qualidade do ar, Uhum, né? O ar e pode também, se o climatizador não for bem higienizado, trazer outros problemas, de ácaros e fungos e o que podem levar a doenças respiratórias. sim, tá certo. Bom, quero voltar, doutor, um assunto aqui. Tem muita gente que entrou depois, o senhor falou já isso, parte lá no início, mas para um tratamento, digamos que adequado, quem chegou o período lá da primavera e aí começou a alergia, qual o procedimento que deve fazer, se há cura, e depois ele deve esperar passar esta época para fazer o tratamento. Qual a indicação aí nesse sentido? Para aquele que todo ano chegou a primavera tem rinite e alergia, ele deve se tratar nesta época ou passou o período para fazer o tratamento? Não, com certeza tratar essa época, né? Então, quando chegar essa época da primavera, aliás, o ideal é um pouquinho antes, Uhum, já começar o tratamento com medicamento, né? Tanto no nariz, quanto tomar medicamento, e aí depende do órgão afetado, a gente usa o colírio, enfim, o spray nasal, ou spray para uso pulmonar, né? Tem que tratar nessa época, sim. E uhum, passando a primavera, o ideal é, então, fazer a imunoterapia, né? Depois de passar a estação, né? Não é recomendado, então, neste momento, começar um tratamento como a imunoterapia. O ideal é fazer o tratamento, sossegar a doença, melhorar, então, a qualidade de vida do paciente todo e depois, então,
se fazer um teste alérgico, ou se pode fazer o teste alérgico também nessa época, isso não é problema. Teste alérgico é muito simples, Almir. É Uhum. feito no antebraço, é rápido, em 15, 20 minutos o resultado já está à mão. E se faz o teste alérgico, se identifica os alergenos, se trata, enfim, a alergia, e em função da gravidade, depois que passar do período, se opta ou não em fazer imunoterapia. Em Mas é muito tranquilo. tratando, nesse período, como o senhor disse, nessa identificação, em tratando, ele cura ou ele ameniza? Não, vai só amenizar. Ah, sim. Uhum. Exatamente. Nessa época do ano, então, a gente vai resolver o problema desta época do E a ano. partir Então, daí, está resolvido. O sim, próximo ano, faz de os novo. sintomas voltam. Aí faz de novo. Para, Aí se faz de novo. para Aí, evitar, para evitar que os sintomas voltem no próximo ano, tem alguma situação? A imunoterapia. imunoterapia. Exatamente. E aí, Na qual o verdade, a procedimento imunoterapia, para a imunoterapia? Qual o encaminhamento para fazer a imunoterapia, então, doutor? ah, se vai ao médico e faz imunoterapia, no caso, ela é liberada somente para quem tem titulação em alergia, e a partir do teste alérgico, se identifica então os alergenos e se programa a imunoterapia. Então, a imunoterapia é um tratamento para tentar resolver a alergia, Uhum. evitar essa constância da alergia, que ela venha todos os anos, né? Quem não faz imunoterapia, certamente, se morar sempre na nossa região, ela todos os anos vai precisar um tratamento. Uhum. For os sintomas, se forem leves, a gente consegue perfeitamente controlar com medicação e dá, então, essa qualidade de vida que o paciente precisa. Mas ele vai ter todos os anos, a não ser que ele se mude da região, né? Agora ele vai Mas ter todos os anos, por quanto tempo durante esse período ela permanece? não dá para nós precisar. Não tem como. Imunológico, enquanto o sistema imunológico reconhecer aquilo como um inimigo, digamos assim, ele vai aparecer alergia, né? Então, a imunoterapia, ela surgiu justamente para que nós possamos interromper esse ciclo de alergia. Uhum. E no momento que a gente começa a imunoterapia, no ano seguinte os sintomas já ficam mais brandos, vão, a pessoa sente que começa a melhorar, e enfim, a ideia da imunoterapia seria essa. Mas quando as alergias são bem leves, se controla com medicação. Mas a ideia, então, que fique bem claro para todos, é que nós temos várias opções de tratamento. E a gente pode lançar de mão de vários medicamentos, de várias formas de tratar. Tudo vai depender, então, do grau de gravidade da pessoa e dos órgãos que estão sendo afetados. Nós temos pacientes que se atacam de uma forma muito grave de asma, por exemplo. Então, esse tipo de paciente, ele vai saber que naquela época do ano ele vai ficar muito mal. Uhum. Então, é um paciente que o ideal para ele seria se começar um tratamento completo, com medicamento, imunoterapia, enfim. Mas, de uma forma simples, seria mais ou menos assim. Não se tem, na verdade, um tratamento adequado como prevenção, doutor. Não tem uma prevenção, digamos, para que antes de chegar o período, para evitar que Não, isso venha. não, Ou é desta exatamente, forma não. mesmo? Eu sempre oriento meus pacientes para um período antes da floração irem até o consultório, justamente para fazer um Ah, tratamento de sim. prevenção. Uhum. Aqueles pacientes que não realizam imunoterapia, eles precisam, sempre antes desse período do ano, fazer uma prevenção. E a prevenção é feita com medicamento. Eles Uhum. usam medicamento neste período do ano. Já se começa um pouquinho antes, e eles, no geral, passam muito bem, né? Uhum. Muito bem. Mas, assim, o ideal é justamente o que tu comentaste, a gente
tem que trabalhar sempre na prevenção, né? Principalmente a alergia ao ácaro, né? Se trabalha muito na prevenção do controle do ambiente, o ambiente doméstico, o ambiente de trabalho, né? Nós fazendo a prevenção, por exemplo, do pó, a gente consegue diminuir bastante os sintomas de alergia. Uhum. Prevenindo, a gente consegue usar menos medicação. E isso é muito importante, né? Sim. Mas esta época do ano, então, é muito importante a prevenção. Já começar um pouquinho antes, a tomar os devidos cuidados, as medicações, com bastante orientação. Com isso, a gente consegue minimizar bastante todos esses sintomas que são muito desagradáveis, né? Sim. O senhor falou anteriormente com relação à parte de utilização de máscaras e de que até a parte respiratória, enfim, tem reduzido nesta época. Isso quer dizer que também tem amenizado a utilização de máscara, tem, de certa forma, é uma prevenção, é isso também, doutor? Exatamente, a máscara, ela funciona como uma prevenção, Uhum. e tanto para os vírus quanto para os pólens, né? É, E a gente vai diminuindo, então, a chegada do pólen nas vias respiratórias. É uma boa dica que se pode usar máscara aí. é. Quem sabe a máscara fique para sempre, né? Pois é. Uhum. Tá certo. Talvez a pandemia traga, infelizmente, algumas coisas a gente vai aproveitar da pandemia, que são esses cuidados todos de Uhum. prevenção, lavagem das mãos, É. de compartilhar os objetos e o uso de máscara num ambiente fechado, né? E é muito importante a população se conscientizar. A partir de agora, quando alguém estiver resfriado, eu acredito que o uso da máscara vai ser uma rotina, né? Com isso, nós não vamos mais contaminar as pessoas. Sim. Uma coisa boa, né? É. É porque principalmente nesta época, aquela forma de estar ah, os espirros, né, doutor? Que aí nesta época preocupa ainda mais, né? Todo mundo nessa preocupação, cuidados com relação com relação ao coronavírus e aí já surge a época, né, da primavera e também tem esta outra situação semelhante, né? Com Consegue, relação a isso aí. consegue ajudar um pouquinho, né? Além É, dos resfriados, já tá consegue certo. prevenir um pouquinho. Muito bem. Bom, para concluir, doutor, você tem, não sei se tem números ou percentuais de quanto por cento da população, principalmente quando se trata aqui da região, como o senhor disse, que é atingido com esses casos neste período de primavera? Olha, mundialmente, 20%, 20 a 30% das pessoas possuem algum tipo de alergia. Ah, é. Uhum. Mundialmente, mais ou menos 20% da população tem algum tipo de alergia. Bom, a nossa região é uma região atípica, nós não temos um dado, mas eu acredito que 40 a 50% das 40 a pessoas 50. têm algum tipo de alergia nessa época do ano. Uhum. Muito Inclui bem. também a parte ocular, a parte nasal, a parte pulmonar e a pele também. Aham. Muitas dermatites de pele podem ser causadas por pólens, enfim, né? Exato. Então, dito que aqui na região a gente não tem esse dado, mas pelo que encontramos de pessoas nas Sim. ruas, né, É. sempre quem tem algum sintoma, acredito que em torno de 40% aí Para de alergia, né? Para concluir agora, para essas pessoas que têm alergia, que estão nos acompanhando, quais as principais orientações deste período, nesta época principalmente? Bom, sendo possível, sempre é importante não se automedicar, como nós comentamos antes, porque alguns medicamentos fazem bem para umas pessoas e para outras não. Nós temos vários medicamentos que são utilizados. Tem medicamentos que contêm na mesma fórmula os antistamínicos, que seriam mais seguros, e acompanhados de corticoides, são as cortisonas, num mesmo medicamento. Então, muitas vezes o paciente fica tomando uma medicação achando que ela
não tem problema nenhum em tomar, está tomando há 1, 2 anos aquele remédio que contém cortisona e está lhe trazendo sérios danos para a saúde. Então, é muito importante sempre a orientação de um profissional, né? Pelo menos a chance de errar é menor e então a automedicação nós não devemos nunca fazê-la. Uhum. Procurar sempre a orientação de um profissional e sempre lembrar então que a alergia está presente e que os sintomas que persistem podem ser alergias e procurar então ficar atento para isso, principalmente as crianças menores e muitas vezes têm sintomas persistentes, os pais devem sempre procurar um profissional para dar esse apoio, esse auxílio, para procurar sempre usar uma medicação correta e não traga efeitos colaterais e não traga mais problema que benefício. Uhum. Então, essas são as orientações, de uma forma geral, que eu gostaria de passar a todos, né? E agradecer o convite, e agradecer, então, as perguntas, espero que eu possa ter contribuído, e numa próxima oportunidade Com a gente certeza. pode novamente sobre alergia e responder essas perguntas essas dúvidas que a população sempre tem e nesta época do ano principalmente essa doença infelizmente afeta muita gente. Muito obrigado, Zalmir, pelo convite e parabéns pelo programa. Obrigado, doutor. Obrigado por atender o nosso convite. Obrigado também o Matheus Moura, boa noite, está acompanhando também. Evandro Melo, boa noite. Obrigado a todos os internautas que estiveram conferindo. Obrigado mais uma vez, doutor João Zimmermann, que nos atendeu ao nosso convite para falar sobre rinite, sobre alergia, então, nessa época que causa tantos problemas aí à população. Obrigado por atender o nosso convite. Um abraço para o senhor, doutor. Boa noite, obrigado. Então, nós tivemos o Dr. João Zimmermann, né, nosso convidado de hoje, falando sobre rinite, sobre alergia, aqui no nosso live, na nossa live desta noite de segunda-feira. Começamos a semana hoje com uma live, né, diferente, porque a semana tem muitas atividades, a gente já começa assim, né? Vamos começar falando sobre esse assunto, até porque preocupa, tem muitas dúvidas na população e com certeza muitas foram possíveis ser esclarecidas aí pelo doutor na live de hoje. Agradecemos a todos que nos acompanharam, também agradecendo aí os amigos internautas que acompanham também pelo portal Rua do Comércio, aqui nos nossos canais no Facebook, também no site, na ZS Web TV, também aplicativo. Você pode baixar o aplicativo também e acompanhar, né? ZS Web TV, acompanhando a nossa programação, que a gente realiza as lives durante a semana, muitas programações, estamos aos poucos também implantando aqui nas nossas transmissões. Obrigado a todos, então, que nos acompanharam. Um grande abraço a todos, uma ótima semana, uma boa noite.